Seguir uma religião cristã é diferente de seguir com Cristo, o Filho amado que foi enviado para ser a porta, o caminho e a verdadeira vida para todo aquele que nele cresce. No caminho da religião do esforço próprio, há uma série de regras para se esforçar a obedecer e uma série de práticas e rituais para seguir. No caminho com Jesus, há uma pessoa com quem seguimos. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje é inteirinho dedicado aos livros. Eu vou mostrar pra vocês o que eu li no mês de março. Quero compartilhar também aquilo que chegou de editora em março e vou mostrar pra vocês aquilo que eu já estou lendo nesse mês de abril. Hoje é dia 1º de abril. Eu ainda não escolhi tudo que eu quero ler nesse mês, mas vou levar vocês por essa tour aí das escolhas literárias agora pro mês de abril. Se você gosta de vídeo de livros, não se esquece de deixar um gostei aqui, isso é muito importante. Se você gosta desse tipo de vídeo também, considere se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito. Aqui eu falo sobre livros, sobre vida cristã, sobre teologia na prática, no dia a dia, na rotina. Então, se você gosta de tudo isso, considere se inscrever aqui no canal. Agora vamos para as leituras. No mês de março eu finalizei um livro muito interessante, foi esse aqui, O Livre, Leve e Forte, da Luísa Nazaré. Esse livro aqui, eu posso chamá-lo de uma autoajuda bíblica, sabe? Não é que seja um livro de autoajuda, mas ele tem bem essa pegada de lidar com as nossas dores, especialmente das mulheres do nosso tempo. Se você é uma mulher millennial, você vai se identificar com muito do cansaço, da correria, da ansiedade que a Luísa Nazaré apresenta aqui. E ela traz um antídoto para tudo isso, que é a palavra de Deus, que são as verdades eternas do Evangelho. Ela fala muito sobre se apropriar de verdades que talvez a gente até já conheça. Na verdade, muito provavelmente você conhece, mas muitas vezes a gente vive como se aquilo não fosse real. Verdades tipo como: você é uma filha amada de Deus e você não tem nada que você possa fazer para merecer esse amor. Então, nada do que você possa fazer, por mais que você tente ser uma boa moça, uma boa mulher, ainda assim você não vai conseguir obter o favor de Deus, porque ele já te deu esse favor. E ela fala que muito do nosso cansaço de querer se provar ser a melhor, de querer dar conta de tudo, é tentando buscar essa aprovação que nós já temos, Deus já nos deu. Então, é bem interessante. Ela fala aqui de uma perspectiva bem pessoal, então cada capítulo ela abre com uma história assim da vida dela, e ela fala que ela passou por um período muito de depressão ali, bem forte, bem sério mesmo, e a depressão é multifatorial, mas uma das questões assim que contribuíram para esse quadro dela, com certeza ela coloca aqui, foram essas crenças erradas que ela tinha a respeito de quem Deus era e do que Deus queria dela, né? Então, esse livro é justamente uma narrativa desse processo dela de redescobrir essas verdades, basicamente de se redescobrir amada por Deus. E os capítulos são bem interessantes. Então, aqui tem: quebre suas idealizações e encare a imperfeição da realidade, abra mão das mágoas e liberte-se por meio do perdão, mude seu olhar e passe a ver-se como completamente amada. Tem um capítulo aqui sobre comparação, outro sobre controle. Então é um livro bem legal. Eu, novamente, diria que esse aqui é um livro para as millennials cansadas, sabe? Disseram muita coisa para as mulheres millennials, dizendo que a gente pode fazer tudo, a gente pode ser quem a gente quiser. Certo? Será que a gente pode mesmo? Será que a gente consegue? Será que nós deveríamos abraçar tudo aquilo que a gente pode fazer? A gente vê até em mulheres não cristãs, né? Muito tem se falado nesse cansaço mesmo da geração millennial, especialmente das mulheres, porque realmente chegaram pra gente e disseram: olha, tua mãe era dona de casa, cuidava dos filhos da casa, você não precisa mais ser essa mulher, você pode estudar, trabalhar e pode ter filhos e pode cuidar da casa e pode fazer tudo que você quiser. Mas, gente, na prática, tá todo mundo aí morto de cansado, né? Tá todo mundo exausto, e ela fala muito sobre essas questões. Achei um livro bem interessante, assim, um abraço. Não tem nada muito estruturado, no sentido de que, olha, são verdades aqui, que você vai compreendendo coisas novas, intrincadas. Não, são coisas que você já sabe, é um tom bem de conversa mesmo. Então, esse livro é, assim, um respiro. E agora eu vou ali pegar o Timóteo, que tá com o pai dele, pra gente tomar o nosso café da tarde, e aí depois eu continuo aqui nosso papo sobre leituras. A minha noite começa ainda de tarde, fazendo uma caminhada para esse nenenzinho gastar energia suficiente para dormir bem de noite. A gente foi ver os peixinhos e aí na volta começamos o nosso ritual noturno. Ele foi mamar, depois foi tomar banho. Essa hora é sempre uma festa. O Timóteo ama tomar banho.
E aí, logo depois, estava pronto para dormir. Olha aí como ele fica feliz. Logo depois que o Timóteo dormiu, eu fui dar um jeito na casa. Olha como tava uma bagunça. Eu chamo de ronda, então eu vou fazendo uma ronda pela casa, coisa de 10, 15 minutos, e vou colocando tudo no lugar no final do dia. Vou lavando a louça também, para não deixar nada sujo pro dia seguinte. Esse ritual é sagrado pra mim. E aí, logo depois, eu fui ativar minha skin universitária, tá aí minhas coisinhas, fui tomar um banho, esse é o meu lookinho, e logo depois eu fui comer alguma coisa, tomei até um cafezinho nesse dia, porque eu tenho que ficar acordada, né, eu tenho que aguentar. Aula de noite é um negócio. E aí, cheguei na faculdade, tava chovendo, minha aula depois terminou, depois de umas 3 horas, tava voltando pra casa, fiz meu skincare, lava, né, pra dormir com o rosto limpinho, e aí esqueci de gravar pra vocês. Tava com tanto sono que não finalizei nada de noite, mas fiquei aí com imagens do Timóteo no dia seguinte. Bom dia, vlog! Reapareci aqui, porque se não for um vlog em que eu sumo, não é meu vlog, né? Então, reapareci aqui para continuar falando sobre leituras com vocês. Eu já escolhi aquilo que eu quero ler nesse mês de março e até já comecei as leituras e tô bem empolgada para conversar sobre elas com vocês. Mas antes de falar já dessas leituras de abril, eu quero comentar com vocês um segundo livro que eu li no mês de março. Eu falei, né, que eu li o livro da Luísa Nazaré, O Livre, Leve e Forte, bem interessante. Mas eu também li um outro livro que ainda não foi lançado. O livro é o Igrejas que Calam Mulheres, do pastor Iago Martins. Eu li a versão antecipada, né, para fazer um endosso aí ao livro, então vocês vão ter acesso a esse livro muito provavelmente em maio, vai sair pela Mundo Cristão. É um livro excelente sobre um assunto muito importante e eu até falei lá no meu endosso, né, que eu escrevi para o livro. É muito mais do que um livro sobre polêmica que você tá vendo aí pela internet. É um livro sobre casos que acontecem na igreja do Iago, e também um livro que traz muita teologia para essa confusão que a gente tá vendo, né, de pessoas dizendo aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Então, mais do que um livro sobre polêmica, é um livro extremamente teológico, sabe? Porque os nossos comportamentos errados vêm de uma teologia errada. Eu falo isso aqui com vocês demais quando eu falo de cotidiano, de dia a dia, que nós precisamos de boa teologia para fazer as pequenas coisas que a gente faz, sabe? E uma teologia ruim pode causar pecados enormes, até mesmo dentro da igreja. Eu fiquei bem chocada com o que eu li no livro, mas o Iago traz uma boa teologia para nos ajudar a enfrentar esse tipo de situação tão séria que acontece dentro das igrejas. É interessante que o Iago faz tudo isso protegendo e defendendo uma boa teologia complementarista, porque às vezes a gente acredita que, não, se eu falar sobre essa questão de valorização das mulheres e tal, contra a violência contra a mulher, isso quer dizer que eu sou progressista, isso quer dizer que eu tô desandando aqui do cristianismo, e não, o cristianismo valoriza a mulher na sua base, desde Gênesis. Então, nós como cristãos complementaristas, né, o Iago se enquadra nesse guarda-chuva do complementarismo, e eu também, nós podemos sim defender essas causas, falar sobre essas causas. Isso foi o que eu li no mês de março. Como vocês viram, eu não estava planejando ler esse livro, o Igrejas que Calam Mulheres, mas surgiu aí essa leitura no decorrer do mês, e por isso eu acabei não lendo um outro livro que eu gostaria de ler em março, mas eu já comecei a ler esse livro em abril e tô achando excelente. Eu tô assim, lendo bem rápido, apesar de ser um livro em inglês. É esse aqui, o The Common Rule. Eu já falei desse livro aqui com vocês desde janeiro, que eu tô querendo ler, mas em março, né, eu não consegui pegar esse livro pra ler, porque essa outra leitura entrou aí na minha lista, mas eu já comecei e, nossa, muito, muito, muito bom. O autor, ele teve um burnout, sabe? Ele era missionário na China e depois ele voltou para os Estados Unidos, que é de onde ele é, aí começou a trabalhar como um advogado, porque ele entendia que esse mundo do business, esse mundo do direito era muito útil, né, na causa do evangelho, que muitas coisas poderiam ser mudadas em países, em contextos que têm contextos muito difíceis, muito hostis ao cristianismo, poderiam se beneficiar de pessoas especializadas nessa área, né, do business e do direito. E aí ele começou a estudar e a atuar nessa área. E ele achava de maneira justa que, olha, eu estou fazendo o trabalho de Deus, eu estou fazendo o trabalho do reino de Deus, e por isso eu posso trabalhar até me cansar. Não existe descanso, eu não preciso ter uma rotina bem definida, eu não preciso pensar no meu bem-estar, no bem-estar da minha família. E ele fala muito nesse começo dessas mentiras que os nossos hábitos contam. Por exemplo, a gente pode dizer que, olha, eu confio que Deus é quem vai me sustentar, que é Deus em que age através de mim.
E isso a gente diz da nossa boca para fora, né? A gente diz com a nossa mente, pensa com a nossa mente e diz com a nossa boca. Mas ele fala que muitas vezes os nossos hábitos manifestam crenças completamente contrárias àquelas que a gente diz professar. Então, quando eu nunca descanso, quando eu sempre tô andando ali na correria, o que eu digo? Que eu sou suficiente, que eu posso fazer as coisas pelo meu próprio braço, que eu não posso parar, porque senão o mundo para de rodar também. E aí ele parte desse pressuposto para trazer aqui alguns hábitos que nos ajudarão a viver nesse mundo corrido, nessa vida louca que muitos de nós temos. E aí ele realmente traça um plano de hábitos. E ele diz que foi esse plano de hábitos que o salvou. E esse plano de hábitos é muito baseado na palavra, em práticas cristãs muito importantes para nós. Então ele coloca aqui como hábitos diários e hábitos semanais. Então tem oração de manhã, meio-dia e antes de dormir. Ele diz aqui comer uma refeição com alguém, né, com seus familiares ou com alguém ali, não comer sozinho, não comer vendo Netflix, trabalhando, etc. Ele também coloca aqui algum controle do uso do celular. Ele fala também sobre Bíblia antes do telefone, né, você pegar ali a sua Bíblia, ter um momento de ler pelo menos um versículo antes de correr para o seu celular. Ele coloca aqui conversar com amigos. Enfim, são vários hábitos bem interessantes e eu tô gostando demais do livro. Aí vocês já sabem, né? Provavelmente esse livro aqui, principalmente porque tá em inglês, vai virar vídeo aqui, provavelmente um vídeo bem longo, para que quem não lê em inglês, para que quem não tem acesso ao livro consiga extrair ao máximo das lições que eu aprender com esse livro. Um outro livro que eu peguei para ler agora em abril é um livro que eu já li várias e várias e várias vezes. Na verdade, é um livreto. E toda vez que eu sinto que eu preciso de um renovo na minha vida de oração, nas minhas práticas de oração, eu volto para esse livro e ele sempre renova realmente os meus ânimos, sabe? É esse livro aqui, o Deleitando-se na Oração, do Michael Reeves. É um livretinho bem fininho e eu não leio de uma vez só. Geralmente eu leio um capítulo, que o capítulo tem assim uma página, no máximo duas, sabe? Eu leio um por dia. É um livro, assim, bom para você ir digerindo. Então, ali, junto com o seu momento de leitura da Bíblia, você pega um capítulo desse aqui para ler, uma pagininha, e é muito bom. Vai realmente renovar, revigorar a sua vida de oração. Ele fala muito sobre quem Deus é. A partir daí, ele trata desse tema da oração. Então, é muito bom. Eu realmente tenho sentido, assim, que com a correria agora, com o Timóteo pequeno, e ele cada vez mais ativo, demandando cada vez mais de mim, eu preciso, né, voltar às minhas bases e cultivar a minha vida de oração nesse meu novo contexto, né, com um bebezinho. Além desses dois livros, eu queria pegar uma ficção. Eu sempre gosto de intercalar leituras teológicas ou leituras densas, de repente, com livros de ficção, porque a ficção parece que dá uma arejada, sabe, na mente. Então eu peguei um livro que eu li o primeiro dessa trilogia ano retrasado, e aí eu tava para ler o segundo e eu achei que esse seria um momento bom para pegar, que é o Perelandra, do C.S. Lewis. Esse é o segundo volume da trilogia cósmica. Eu ouvi o primeiro lá pela Pilgrim e eu achei maravilhoso. Inclusive o audiobook é narrado pelo pastor Emílio Garófalo, que tem uma voz de narrador. Essa experiência foi maravilhosa de ouvir o audiobook, principalmente porque o primeiro livro, e esse aqui também, pelo que eu entendi, né, porque eu já comecei a ler, tem muitas descrições desses planetas diferentes. O livro fala sobre viagem no espaço, só que não é uma coisa assim cientificista. Como é o C.S. Lewis, tem muito essa pegada do deslumbramento. Então, as descrições que ele faz aqui desses outros planetas são incríveis. São coisas que não existem no nosso mundo ou que existem nesses outros mundos de maneiras muitíssimo diferentes das que a gente conhece aqui no nosso planeta. Mas ainda assim a gente fica assim deslumbrado, a gente fica querendo saber mais. Ele descreve os planetas, as paisagens, as criaturas de maneira incrível e eu tô muito animada pra terminar esse livro. E aí, continuando em C.S. Lewis, isso é o que eu vou ler, né, nesse mês. Partindo aí pro que chegou aqui em casa, gente, eu sinceramente me perdi nos recebidos. Eu não sei se tem mais livros, mas é porque a gente deu uma reordenada nas estantes aqui de casa em março, então as coisas já meio que se perderam por aí. Mas eu sempre mostro recebidos mais em tempo real, assim, lá no Instagram. Então, dessa vez os recebidos vão ficar meio capengas aqui no YouTube. Mas uma coisa que tava aqui já em cima da minha mesa e que chegou no mês de março
foi esse livro maravilhoso sobre C.S. Lewis, C.S. Lewis, uma introdução. Esse livro saiu por Edições Vida Nova, então a gente tem aqui vários assuntos importantes dentro da obra do C.S. Lewis. Então não é uma biografia, é uma introdução aos principais temas tratados na obra do Lewis. Eu acho esse livro que eu não li ainda, mas eu acho esse tipo de livro muito interessante porque muita gente tem dificuldade em ler C.S. Lewis. E eu acho que encontrar um fio condutor, né, ou alguns fios condutores na obra dele ajuda demais. Então quando você percebe que o C.S. Lewis fala muito sobre a moralidade, fala muito sobre perceber uma lei natural, né, que Romanos fala no coração do homem, em diversas culturas diferentes, em tempos diferentes. Você percebe como é que ele fala disso em vários livros diferentes, nos livros de ficção, nos livros de não ficção. Eu mesma tô lendo agora o Perelandra e eu consigo fazer vários links, eu tô só no 3º capítulo e eu consegui fazer vários links com obras de não ficção dele, porque eu sei do que ele tá falando. Então isso ajuda demais na nossa compreensão. Então, se você tem dificuldade em ler C.S. Lewis, vai ler obras de suporte, né? Obras de apoio, que a sua experiência lendo o maravilhoso C.S. Lewis, que é o meu autor preferido, pode ficar ainda mais prazerosa. Gente, eu separei essa edição aqui no volume único, né, da trilogia cósmica para mostrar para vocês. Eu tenho os livros separados, né, e tem também o audiobook. Mas eu acho esse volume único lindo, apesar dele ser trambolhudo, né, ser um calhamaço, porque é um volume único, mas eu acho essas edições maravilhosas, essa edição, né, maravilhosa. Cada abertura de capítulo tem esse desenho aqui, mas não sei, gente, eu acho essa capa preta com essa coisa meio espacial a coisa mais linda do mundo. Então eu quero ler isso aqui. Eu quero ler nesse volume porque eu acho ele lindo. É isso, gente. Esse era o meu recado, né? Esses são os meus recados literários para esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha pegado boas dicas aí de livros. Me conta aqui embaixo o que você está lendo, o que você pretende ler em abril, como estão as suas leituras. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Lembrando que todos os links estarão aqui embaixo no box de descrições. Comprando qualquer coisa por estes links, até mesmo os livros que eu indicar aqui, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube sem pagar nada mais por isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.